Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 31. Hoje, o segundo domingo da Páscoa, nós temos como o domingo da Divina Misericórdia, do amor misericordioso de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus ressuscitado está presente na comunidade, dando início à nova criação. Os cristãos sentem sua presença na ação do Espírito que os move e na implantação do projeto de Deus na história. A comunidade é chamada a ter fé madura e não exige sinais extraordinários para perceber Jesus presente nela. Basta que faça contínua memória dos gestos e palavras de Jesus, partilhe os bens e a vida para perceber que Deus está presente nela, operando de novo prodígios e sinais. Amados irmãos e irmãs, a criação da nova ou da comunidade messiânica é a saudação do Cordeiro vencedor que ainda traz em si os sinais de vitória. As marcas nas mãos e no lado, dele a comunidade se alimentará. A reação da comunidade é a alegria, que ninguém de agora em diante poderá suprimir. Assim, fortalecida, a comunidade está pronta para a missão que o próprio Jesus recebeu. Disse ele: "Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês." Quem garante a missão da comunidade será o Espírito Santo. Para João, o Pentecostes acontece aqui na tarde do dia da ressurreição. De agora em diante, batizados no Espírito Santo, os cristãos têm o encargo de continuar o projeto de Deus. Esse projeto é sintetizado assim: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O que é pecado para João? Consiste essencialmente em aderir à ordem injusta que levou Jesus à morte. Os pecados são atos concretos decorrentes dessa opção. Fundamentalmente, a tarefa da comunidade é mostrar em palavras e ações que quem se fechou ao projeto de Deus permanece em seus pecados. O pecado de vocês permanece. Conferir 9:41. Jesus sopra sobre eles, ou os discípulos, e lhes comunica sua própria missão. O sopro recorda Gênesis 2:7, o sopro vital do Deus que comunica a vida. Recordando o Gênesis, João quer dizer que aqui, no dia da ressurreição, nasce a comunidade dos seguidores de Jesus, aos quais ele confia sua própria missão. Os discípulos continuam a ação de Jesus, pois ele lhes confere a sua missão. Pelo Espírito que recebem dele, são suas testemunhas perante o mundo. Sua atividade, como a de Jesus, é a manifestação por atos e obras do amor gratuito e generoso do Pai. Diante deste testemunho, sucederá o mesmo que sucedeu a Jesus. Haverá os que aceitarão e darão sua adesão a Jesus e os que se endurecerão em sua atitude hostil ao homem, rejeitarão o amor e se voltarão contra ele, chegando inclusive a dar a morte aos discípulos em nome de Deus. Podemos perceber que não é missão da comunidade, como também não o era de Jesus, ou seja, julgar os homens. O seu julgamento, como o de Jesus, não faz senão constatar e confirmar o julgamento que o homem dá sobre si mesmo, diante do projeto de Deus. Um outro ponto importante nesse Evangelho de hoje é a fé amadurecida. Muito provavelmente o episódio de Tomé foi lembrado pelo autor do quarto Evangelho para eliminar mal-entendidos na comunidade, segundo os quais as testemunhas oculares estariam num plano superior
em relação aos que não tiveram ou não viram pessoalmente o Senhor ressuscitado. Esse era um conflito presente nas comunidades do fim do primeiro século. Tomé era um dos 12 que estivera com Jesus antes da paixão. O evangelista quer salientar que o importante não é ter estado com Jesus antes de sua morte, e sim viver a vida que nasce da ressurreição, assumindo o projeto de Deus como opção pessoal. De fato, não obstante a boa vontade de Tomé, quando disse: "Vamos também nós para morrermos com ele", quando Jesus os convidou para o episódio do Lázaro, que estava doente. Então, ele não fizera a experiência do Cristo vivo, nem recebera o Espírito. Contrariamente a quanto faziam os convertidos, ele não aceita o testemunho dos discípulos. Sua fé ainda é fraca. Não nasce da experiência de amor da comunidade, mas depende de sinais extraordinários. A referência ao 8º dia denota, mais uma vez, o contexto eucarístico do texto. Digna de nota é a resposta de Tomé: "Meu Senhor e meu Deus". É a maior profissão de fé do 4º Evangelho. Ele reconhece em Jesus o servo glorificado, o Senhor, em pé de igualdade com o Pai, Deus. Descobre em Jesus o projeto acabado de Deus e o toma como modelo para si, meu Senhor e meu Deus. É a primeira vez para o prólogo em que Jesus é chamado de Deus. Note-se que, para os judeus, a prova cabal de que Jesus devia morrer foi o fato de se ter proclamado igual a Deus, ou de fazer-se Deus. A cena se conclui com a única bem-aventurança explícita no Evangelho de João. Ela privilegia os que irão crer sem ter visto. O Evangelho é desafio e abertura para o futuro. Aceitá-lo ou não, aí se joga a sorte do ser humano e do ser cristão. Um feliz dia da divina misericórdia.